18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado aqui em 100,7, dando sequência na programação da Mix, agora com o programa 18 horas. Estamos juntos até às 7 da noite. Eu, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão, muito boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham aqui a nossa programação na 100.7 FM. Gente, participa do nosso programa mandando aquela mensagem de texto, uma foto, um vídeo. Manda pro nosso WhatsApp, que é o 994887592. E tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto e segue a gente lá nas redes sociais. No @18horas-news. 18 horas. Trânsito. E vamos saber como é que está o movimento do trânsito na cidade de Manaus agora, às 6h02, com o repórter André Meirelles. André, boa noite. Então, André, hoje começou a alteração no trânsito na Torquato Tapajós por causa das obras na passarela Santos Dumont. Conta mais pra gente. Daqui a pouquinho, Karime, daqui a pouquinho, Kennedson, muito boa noite para vocês, boa noite aos ouvintes. Os bloqueios, eles vão acontecer nos dois sentidos da via, entre as ruas Comandante Henrique Bastos e Comandante Paulo Lasmar, no bairro Flores. Então, durante a operação, o trânsito ele vai ser desviado pelo canteiro central da avenida. Hoje e amanhã, as interdições vão ser das 9 da noite até as 5 da manhã do dia seguinte, do domingo. O bloqueio começa aí no domingo, às 5 da manhã e segue até a meia-noite. Já na segunda-feira também tem interdição, que acontece da meia-noite às 5 da manhã. Os agentes do IMU, do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, vão acompanhar aí o trânsito no local. A orientação é que os motoristas redobrem a atenção e, se possível, procurar aí, rotas alternativas para evitar congestionamento. A nova passarela, ela está sendo construída no mesmo local onde a estrutura antiga desabou aí depois de ter sido atingida por uma carreta em julho do ano passado. Então, essa obra vai ser feita a partir das 9 da noite de hoje. Tem esses dias específicos, segue sexta, sábado, domingo e segunda-feira, e em horários sempre da noite, pela madrugada até cedo pela manhã, para não interferir muito aí no fluxo de veículos. E aqui pela Torquato Tapajós tem um trânsito carregado já nesse momento, nessa volta para casa. Karime, Kennedson. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Eu, Nathalie Moraes, falo sobre a crise na saúde pública do estado do Amazonas. Desta vez, uma médica pediatra recorreu para as redes sociais e expôs a falta de compromisso do governo do Amazonas, que não resolve os salários atrasados dos profissionais da saúde. O Festival de Parintins acontece no fim do mês que vem, de 26 a 28 de junho. E o André Meirelles fala do alto custo dos aluguéis para quem ainda não reservou hotel na ilha Tupinambarana. Polêmica envolvendo a Rua 3 do bairro Alvorada, decorada para a Copa do Mundo. Eu, Vanessa Lima, explico os detalhes jurídicos dessa questão. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia, a partir de agora para você que sintoniza 100,7 no programa 18 horas de hoje, sexta-feira, dia 22 de maio de 2022. Você está ouvindo 18 horas. 2026, gente, imagina, olha lá, que atraso. Bom, de qualquer forma, estamos em 2026 e a gente vai abrir o programa com um assunto que estamos aqui repetindo desde 2019, quando estreamos, tá? Que é a crise na saúde pública do estado do Amazonas. O 18 horas dessa semana, dessa quinta-feira, nós falamos aqui da denúncia da população sobre a falta de médico nos serviços de pronto atendimento de responsabilidade do governo do Amazonas. Repercutimos os problemas do SPA e Policlínico Dr. Danilo Correia, lá na zona norte de Manaus. Além do serviço precário, também falamos sobre os atrasos nos pagamentos dos médicos que trabalham nesse SPA. Só que a gente sabe, né, Kennedson, muitos médicos, muitos profissionais de saúde seguem trabalhando para o governo do estado do Amazonas sem receber seus salários, sem conseguir esses repasses, não é isso? Exatamente isso, Karime Leão, é até algo inacreditável, né, gente? Agora essa denúncia de calote do governo do Amazonas ganhou esse novo capítulo. A pediatra Adriana Lima publicou um vídeo nas redes sociais denunciando os atrasos dos repasses. Segundo ela, uma situação que estaria colocando médicos e empresas numa situação delicada e também vergonhosa
vergonhosa, afetando diretamente o funcionamento dos atendimentos na rede pública e terceirizada. E além disso também, Karime, como nós mostramos aqui no 18 horas, na denúncia de ontem, no SPA Danilo Correia, a gente tem essa fala agora desta mulher falando sobre esses atrasos no salário. A médica classificou como descaso na saúde pública e destacou essa falta de pagamento para profissionais e empresas que prestam serviços ao governo do estado do Amazonas. Uma situação que segue angustiando esses profissionais, é claro, e a declaração dessa pediatra, dessa profissional, repercutiu, é claro, nas redes sociais e aumentou a desconfiança e a cobrança sobre quando o pagamento desses profissionais vai acontecer, quando o governo do estado do Amazonas vai acertar a dívida com esses profissionais da saúde. Quem traz mais detalhes a respeito desse novo assunto, da repercussão da denúncia dessa pediatra, é a repórter Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite. Então, o que diz o governo do Amazonas? Ele já se pronunciou a respeito dessas denúncias, da fala dessa pediatra? Boa noite, Nathalie. Muito boa noite para você, Karime, Kennedson e a todos os ouvintes do programa 18 horas. Karime, até o momento, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas não se pronunciou sobre o atraso, nos pagamentos desses profissionais de saúde que atuam nas unidades, nos serviços de pronto atendimento do Amazonas. Na noite dessa quinta-feira, viralizou nas redes sociais o desabafo da pediatra Adriana Lima. Ela foi muito contundente ali nas suas críticas, Karime, mas ela trouxe pra gente o que não é uma novidade, infelizmente, porque ela mais uma vez relatou todo o descaso do colapso que nós estamos vivendo quando a gente pensa em saúde pública. Ela trouxe detalhes dessa crise profunda da saúde no Amazonas, que vem se aprofundando, sendo marcada assim por atrasos nos pagamentos, falta de profissionais nas unidades e as unidades de saúde trabalhando de forma sucateada ali no seu limite, Esse relato realmente mostrou todo o desespero desses profissionais, porque na maioria das vezes, Karime e Kennedson, a gente traz aqui no programa a denúncia da população. Muitas das vezes, esses profissionais de saúde, principalmente quando a gente fala, esses profissionais que estão ali na linha de frente atuando, salvando vidas, eles têm medo de se pronunciar por temerem represálias, por temerem que sejam realmente perseguidos e até mesmo percam ali os seus trabalhos, Então, por conta disso, muita gente acaba tendo medo de falar. Mas, ao contrário disso, essa pediatra, a Adriana Lima, ela trouxe nas redes sociais críticas que atingem diretamente, principalmente, o ex-governador do Amazonas e pré-candidato ao Senado, o Wilson Lima. Ela acusa, o ex-governador de ter deixado dívidas milionárias com empresas médicas e também com os profissionais de saúde. Inclusive, ela chegou a relatar nesse material publicado nas redes que o sentimento de quem atua na linha de frente é de revolta e abandono. Afinal de contas, muitos desses médicos não sabem mais como pagar as suas contas. A gente trouxe no programa 18 horas dessa quinta-feira a história de médicos que atuam nos serviços de pronto atendimento, que teriam pego o calote do governo do Amazonas desde o ano de 2024, ou seja, eles finalizaram o ano de 2024 sem receber ali os seus 12 salários mensais, seus 12 pagamentos mensais, e viraram para 2025, onde teve um acordo. A gente chegou a noticiar aqui no programa 18 horas que as cooperativas médicas fizeram uma reunião com a Secretaria de Estado de Saúde e o então governador Wilson Lima, onde foi feito um acordo, onde eles receberiam de forma gradativa esses pagamentos, mas até hoje, em 2026, esses pagamentos não foram quitados. E aí esses profissionais temem que eles possam receber um novo calote, Karime. Eu separei um trecho aí dessa denúncia feita por essa médica pediatra para que os nossos ouvintes possam conferir o que disse a doutora Adriana Lima. É muito desesperador, Estou aqui me expondo, estou aqui me arriscando, não posso falar em nome da minha empresa, porque os médicos ficam calados por medo de retaliação, não renovação do contrato ou suspensão de seus contratos. Mas, pior do que está, eu sei que ainda pode ficar, podemos ainda receber calote. Mas não votem, gente, não votem no Wilson Lima, Os profissionais da saúde, os médicos, as empresas médicas estão passando por um momento muito delicado, muito vergonhoso, não estão
estamos podendo cumprir com nossos compromissos financeiros, né? Não estamos podendo pagar nossos funcionários. Muito complicado, muito triste o que estamos passando. Não votem em Wilson Lima. Até agora as empresas médicas estão aguardando os seus pagamentos e vocês, eleitores, estão aí sofrendo as consequências de serviços médicos sem médico, né? Tudo sucateado enquanto estão gastando dinheiro e mais dinheiro em propaganda para se reelegerem. 18 horas. Karime, Kennedy e ouvintes, né? Essa denúncia feita por essa médica pediatra, a Adriana Lima, reforça uma pergunta que a gente sempre traz aqui no programa 18 horas. Que o ex-governador, como que uma pessoa que estava com o poder da caneta ali nas mãos, né, em um estado onde é riquíssimo, a gente, né, recebe bilhões, acumula bilhões anualmente, deixou a nossa saúde afundar da maneira na qual o ex-gestor, né, Wilson Lima, acabou deixando a nossa saúde mergulhada em um caos de denúncia. A gente mais uma vez está trazendo aí uma profissional de saúde falando sobre o calote e que agora mais uma vez vem querer pedir confiança da população. Inclusive, a gente trouxe aqui no programa, momentos antes de deixar ali a cadeira do governo, ele chegou a afirmar que o maior legado que ele deixava para o estado do Amazonas era o legado da saúde pública. Mas gente, que legado é esse, né? Só na pandemia a gente teve aí pelo menos 14 mil mortos, então assim não... a gente só tem que solidarizar com as pessoas que perderam seus entes queridos, que perderam familiares durante esse tempo de gestão de Wilson Lima, porque a gente sabe que segundo os especialistas, muitas dessas mortes foram mortes evitáveis. Infelizmente, a população está pagando com a vida uma falta de gestão, uma irresponsabilidade no uso do dinheiro público. A gente pode falar que nos últimos anos, pelo menos 30 bilhões de reais foram direcionados para a saúde pública do estado do Amazonas. E cadê esse dinheiro que sequer o profissional, que antes era tratado como herói na época da Covid, deram literalmente a vida para cuidar da população durante uma pandemia de um vírus que ninguém conhecia, e hoje em dia são tratados assim, não conseguem sequer, gente, receber o que é direito por lei trabalhista. Tu trabalha, no fim do mês você recebe seu salário. Cadê que nem isso acontece aqui nesse estado do Amazonas? De novo, cadê os órgãos de controle que não protegem esses profissionais da saúde, essas pessoas que estão trabalhando sem receber? Karime, a gente está falando, as empresas, né? também. A gente está falando aí de médicos que atuam nos serviços de pronto atendimento, ou seja, são médicos que estão ali para atender as pessoas que precisam de um atendimento de emergência. Na linha de frente, né? Que estão ali na linha de frente, né? Qualquer situação de emergência, na maioria das vezes, você procura um serviço de pronto atendimento e, infelizmente, esses profissionais estão atuando aí sem receber os seus pagamentos, e a gente não teve nenhuma resposta por parte da Secretaria de Estado de Saúde. E vamos continuar cobrando e aguardando, porque o mínimo que a Secretaria de Estado de Saúde, o governo do estado do Amazonas, precisa dar é satisfação para a população. Sabemos que hoje o que a gente está passando, estamos falando do recorte da saúde, estamos passando hoje o resultado daí de 8 anos de uma gestão que foi no mínimo irresponsável com a saúde pública. Ok, mas temos um governador, temos secretário de saúde, e aí, o que vai acontecer? Vai sentar para negociar? Vai fazer o quê? Cadê essa resposta? Sabemos sim que é resultado de 8 anos de outro mandato, mas a situação está aí, o problema é grave, os profissionais estão sem receber há anos. Como que isso vai ser resolvido? E como a gente fala, né, Nathalie, que é 8 anos de gestão que deixou o Amazonas mergulhado nessa situação. E é impossível não lembrar exatamente dessa fala que você trouxe pra gente. Mas o maior legado vai ser na saúde pública. Como é isso? Chega até a parecer inacreditável, né? Mas infelizmente essa foi uma fala dita pelo ex-governador do Amazonas e agora pré-candidato ao Senado, o Wilson Lima, e como disse aí a Adriana Lima, né? No seu desabafo nas redes sociais, que nós possamos lembrar de toda essa situação caótica que nós estamos vivendo quando a gente fala em saúde pública no mês de outubro. Afinal de contas, é ano de eleição e a gente tem o poder de mudar toda essa situação. E a responsabilidade
dignidade e o dever. Nathalie, muito obrigada pelas informações. Ou seja, né, uma fala essa que o maior legado vai ser na saúde pública, que chega a ser ofensiva, tanto para a população que precisa dos hospitais públicos, quanto para os profissionais que de alguma forma trabalham para o governo do estado do Amazonas, ou seja, terceirizado, ou seja, diretamente, mas que estão sem receber seus salários, gente. Vou dar números agora, tá? Levantamento da Fundação de Vigilância e Saúde registrou 232 mortes de crianças menores de 1 ano entre janeiro e início de abril desse ano aqui no estado do Amazonas. E a maioria das mortes, 90,9% dos casos, aconteceu dentro dos hospitais. E eu pergunto para você, acredita que a maioria dessas mortes foi dentro de um hospital público ou de um hospital particular? É uma triste realidade, Karime. Esses dados realmente são chocantes. Esse levantamento, ele mostra a taxa de mortalidade infantil é de 14,5 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos aqui no nosso estado do Amazonas. Segundo o IBGE, só para a gente fazer um comparativo, em todo o Brasil esse índice ficou em 12,3% de mortes. Ou seja, a maior parte das mortes ocorreu ainda na primeira semana da vida desses bebês. As complicações relacionadas ao período do nascimento, elas concentram a maior parte das mortes infantis no Amazonas. Segundo o levantamento, 60,9% das mortes foram causadas por infecções originárias no período do pré-natal, grupo que inclui ali problemas ligados à prematuridade, sofrimento fetal e outras complicações associadas ao parto e também aos primeiros dias de vida. Uma situação que já cansamos de mostrar, de falar e denunciar aqui no estado do Amazonas, aqui no programa no 18 horas, sobre essa situação, número de mortes de crianças dentro das unidades hospitalares de responsabilidade do governo do estado do Amazonas. E seguimos perguntando aqui, até quando? Até quando vamos noticiar denúncias de falta de leito, falta de atendimento, falta de medicamento, falta de pagamento para médicos e mortes? E o pior, falta de dignidade para a população do estado do Amazonas. Até quando vamos seguir denunciando e perguntando esse tipo de questionamento? Agora em Manaus, 6h18. Você está ouvindo 18 horas. E a gente continua aqui na nossa programação até às 7 horas da noite, galera, e você pode participar com a gente, mandando aquela mensagem de texto, uma foto, interagindo com a nossa programação. Conta pra gente o que você tá achando desse tema, que é saúde pública aqui no nosso estado do Amazonas. Manda pra gente a sua opinião sobre como é que está a situação da saúde no seu bairro, na sua região, na sua zona daqui de Manaus. Manda pro nosso WhatsApp, que é o 994887592, ou também pode mandar pra gente lá no @18 horas news no Instagram. Tamo junto. 18 horas. E você sabe quando uma pessoa precisa desembolsar para poder pagar ali aquele aluguel que às vezes pode custar bastante caro aqui em Manaus? Imagina, Karime, a situação lá em Parintins durante o festival esse ano. Não tá fácil não, gente. O preço total, somando ali o pacote de 5 dias, pode chegar a custar mais de R$200 mil, acredite se quiser. Isso porque a rede de hotéis já está praticamente lotada. Exatamente. O festival, gente, acontece já no mês que vem, nos últimos dias, no último final de semana de junho. Agora imagina, quase 200 mil só para ficar, só para pousar, como dizem, né, Kennedy, só para dormir. Aí soma isso, alimentação, ingressos, ou seja, aquela história, né? O Festival de Parintins não é para liso. De qualquer forma, a expectativa é histórica, tá? A previsão é para um público de 126 mil visitantes, o impacto financeiro recorde de R$193 milhões e a geração de mais de 30 mil postos de trabalho. Gente, isso em todo o estado, tá? Em todo o estado do Amazonas. Mas, para aproveitar aí o Festival de Parintins, a pessoa realmente precisa desembolsar uma grana, uma pequena fortuna de hospedagem. Quem explica pra gente é André Meirelles. Certo, André? Boa noite. É
isso, Karime e Kennedson, boa noite para vocês, para os ouvintes. Olha, a procura por hotéis, pousadas e casas em Parintins bateu recorde em 2026. Segundo um levantamento, toda a rede hoteleira tradicional da ilha está esgotada. O problema é que, com a alta demanda, os preços dispararam e assustaram os torcedores dos bois Garantido e Caprichoso. Nos hotéis, os pacotes de 5 dias chegavam a custar entre R$3.000 e R$5.000. E mesmo com esses valores, não existe mais vaga disponível. Com a falta de hospedagem, o aluguel de casas virou a principal saída para quem ainda quer ir ao festival. Mas os preços também explodiram. Uma casa para 10 pessoas, por exemplo, está sendo anunciada por R$247 mil pelos 5 dias de festa, quase R$50 mil por dia. Outras casas mais baratas passam dos R$10 mil. Valores que estão longe da realidade da maioria dos amazonenses. A situação também afeta passagens aéreas e serviços na ilha. Muita gente reclama que o festival está cada vez mais caro e menos acessível para a população. Por isso, eu conversei com a economista Roberta Veras, que explicou se é possível ter certa acessibilidade ao festival em meio aos altos valores. Mas, acredite, existem algumas estratégias para você economizar sem deixar de aproveitar o evento. A principal delas é o planejamento antecipado. Quanto antes a pessoa comprar passagem e reservas, como hospedagens, maior a chance de conseguir um preço mais acessível. Uma outra estratégia inteligente é viajar em grupo. Muitas pessoas elas acabam dividindo casas ou hospedagens maiores, o que reduz bastante o custo individual. Também vale a pena pesquisar alternativas além dos hotéis tradicionais, como pousadas, quartos compartilhados, aluguel de casa, que crescem muito durante o período do festival. E com isso, muitos turistas estão recorrendo aos barcos e redários, que são espaços coletivos onde as pessoas dormem em redes para economizar. Mas, para a economista, o controle financeiro deve ser praticado para controlar os gastos e não ter surpresas desagradáveis com futuras contas. A organização financeira não significa deixar de viver experiências, mas significa viver com mais consciência, equilíbrio e menos estresse depois. Não vale a pena se divertir, não é verdade, pessoal? E depois estar com um problemaço junto ao cartão de crédito ou o limite da conta. Inclusive, a alta nos preços já havia acendido um alerta das autoridades. O Ministério Público do Amazonas até investigou e pediu a suspensão da venda de ingressos do festival de 2026, depois de ter identificado reajustes considerados abusivos, com aumentos que passaram de 200% em alguns setores. O Ministério Público também questionou a falta de transparência nos valores cobrados e cobrou explicações das empresas responsáveis pelas vendas dos ingressos. Enquanto isso, o festival segue movimentando milhões e levando o nome do Amazonas para o mundo. Mas ainda assim, muita gente se pergunta: até quando o maior festival popular da Amazônia vai continuar cabendo no bolso de tão pouca gente? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E na entrevista do dia hoje, vamos conversar com o ex-prefeito de Manaus e pré-candidato a deputado federal, Arthur Virgílio Neto. Boa noite, seja bem-vindo ao 18 horas, Karine, tudo bem? Boa noite, meu querido amigo também. Boa noite a todos vocês. Boa noite, como é que está a pré-campanha? Conta pra gente. Tá bem, tá animada e tá bem, porque eu gosto disso, eu nasci para isso, sabe? Então eu gosto de povo, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de conversar, trocar ideias. Então a gente vai a uma feira, é muito bem recebida, vai em tudo que é lugar, é bem recebido. Os shoppings, assim, seja da Zona Sul, do centro, seja da Zona Leste, Zona Norte, é muito bem recebido. Eu fico muito feliz com isso, porque, sabe, a falta da política, que eu nasci para isso, ela é como se fosse uma castração, sabe? Porque eu gosto disso, eu gosto de dialogar. Agora mesmo estamos com um problemaço, que é algo que foi a lei da reforma tributária. Certo. Foi aprovada no Congresso e tem lá o respaldo do Senado da República, ou seja,
o respaldo mesmo. E tem a Constituição, que quando nasceu e examinou Zona Franca, garantiu todas as prerrogativas que nós temos aqui. Para quê? Para mexer favoravelmente com o nosso clima, mexer favoravelmente com o clima de São Paulo, inclusive. Essa coisa tem que acabar, essa briguinha de São Paulo em cima dessa questão de Zona Franca, porque não ganho nada se a Zona Franca falir, e ela não vai falir. Mas nós vamos perder a floresta. Perdendo a floresta, o mundo perde. Não é só a gente que perde, nem só São Paulo que perde, nem só o Brasil que perde, é o mundo inteiro. Nós somos tão fortes com essa floresta que ela influencia o clima do planeta. O clima do planeta todo se influencia também pela Zona Franca de Manaus. Então eu sou bastante amigo do presidente da Fiesp. Ele estava um tempo fora desse tipo de trabalho, mas voltou agora. Foi prefeito foi presidente pela terceira vez, Paulo Scaff. É um bom amigo meu. Sempre me dei muito bem com ele e gosto muito dele. Mas eu vou conversar com ele para dizer exatamente isso. Olha, vamos trabalhar a perspectiva de uma paz duradoura, uma paz verdadeira. Porque São Paulo não ganha nada, perde com o fim da Zona Franca. O país inteiro perde com o fim da Zona Franca. Agora, São Paulo especialmente, porque aqui nós temos empresas, e temos empresas assim que são secundárias, mas que entram com os insumos de uma Yamaha, de uma Honda, de uma opção de empresa que tem por aqui. Tem cerca de 400 e tantas empresas, né? 460, se não estou enganado. Então, o que acontece é o seguinte, São Paulo perde mais do que Rio Grande do Sul, perde mais do que o Ceará, perde mais do que Belém, perde mais porque tem empregos aqui de que dependem paulistas que moram em São Paulo. Tem empregos aqui que são de pessoas que têm uma empresa de São Paulo. Essas empresas, essas indústriazinhas. Né? As startups. Não, eu digo assim mais, não é bem startup, são empresas que vieram e tem muito paulista, tem amazonense, tem paulista, fornecendo insumos são complementares ao polo industrial de Manaus. Então, essas pessoas ficam ricas, ficam bem, uma situação muito boa. E muito bem, eu estou muito impressionado com essa história toda, porque sinceramente, essa coisa dessa rivalidade é chata, não é inteligente e é chata. Mas era isso que eu ia falar com o senhor. Não parte do princípio de que as pessoas não entendem como é que funciona a matemática da Zona Franca de Manaus para o restante do país. Não vou nem falar da floresta em pé, das contrapartidas de desenvolvimento social e econômico da região do estado do Amazonas, mas também é como se cada R$1 de incentivo fiscal a gente devolvesse R$3 em tributos e impostos. Mas nós devolvemos todo o dinheiro dos tributos. Pois é, isso que eu estou falando. É uma conta que as pessoas não sabem fazer. Então não seria o caso do senhor fazer essa reunião, já que o senhor é uma pessoa conhecida e muito respeitada, né, pelos políticos e empresários, e tentar explicar, botar um quadro ali, explicar a Zona Franca de Manaus. É verdade. Eu estou viajando segunda-feira, vai ser terça-feira em Brasília, a reunião com ele. Eu acho que vai ser uma coisa muito boa, porque ele é uma pessoa assim, capaz de compreender, capaz de entender os outros. Sempre se entendeu muito bem comigo. Eu sempre entendi muito bem com ele. Eu vou dizer, puxa vida, vamos dar um freio nisso, porque vocês só têm a perder com o fim da Zona Franca. Perde emprego em São Paulo, perde emprego aqui, empresários vão à falência lá, porque não conseguiram se manter aqui. Então, é o estado que deveria ser o mais cupincha da gente, o mais ligado a nós, o mais amigo nosso, porque justamente é o estado que mais ganha com a Zona Franca de Manaus. É aquele que mais ganha, estruturalmente. Tem o ocasional e tem o estrutural. O ocasional pode ser que você beneficie um estado aqui e outro acolá. Pode ser. Mas o estrutural é com São Paulo mesmo. Nós ganhamos as indústrias paulistas? Sim, ganhamos com elas, sim. Mas ganhamos também com as indústrias de outros países, enfim. Eles ganham conosco? Lógico que ganham. No fim da Zona Franca representaria desemprego bastante em São Paulo. Também, né? E depende disso aí. Quer dizer, significaria a falência, talvez, de industriais que tem uma empresa menor lá e uma maior aqui. Ou seja, é uma questão de racionalizar mesmo. Nós partimos para uma decisão que seja definitiva. Por exemplo, eu gosto de São Paulo. Agora, é claro que aquela conversa chata, eu não gosto. Aquela conversa chata de... outro dia eu estava na rede social e um rapaz disse assim, é incrível, chega a não ser inteligente. Ele falou para mim,
Ele não sabe que eu sou o rei da ironia, né? Aí ele pensou que eu era um irônico, talvez de quintal. Eu mostrei para ele que não. Ele falou assim: chega a não ser inteligente insistir nessa Zona Franca de Manaus. Eu digo: eu vou ser mais claro com você, meu amigo. Chega a ser burrice você duvidar de que aquilo seja útil para São Paulo, que é o teu estado, útil para nós, útil para o país como um todo, influencia positivamente no clima. Quer dizer, destruir a floresta, destrói tudo, você não tem mais como dormir. Você não tem mais como dormir, vai ser chuva o dia inteiro ou não vai ter chuva nenhuma. Agora, nós temos ano eleitoral, é claro, 2026, e também para presidente da República. Temos 2 candidatos que são declaradamente contra a Zona Franca de Manaus, Sim. que é Flávio Bolsonaro e o Renan Santos, que ele é pré-candidato também pelo partido Missão. Olha, contra a Zona Franca de Manaus? Os 2 são declaradamente. Como que a gente trabalha essa questão? Quem vota contra, quem é a favor, quem é contra a Zona Franca de Manaus, seja o Flávio, seja o Renan, jamais poderia contar com o meu voto. Jamais poderia contar. Como é que eu vou apoiar alguém que pensa em destruir a nossa região aqui? Não faria, não. Não tenho nada contra ele, até simpatizo com ele pessoalmente, mas essa história não dá. Esse Renan, que é uma pessoa que também fala direito, já vi uma entrevista dele, é uma pessoa que tem boa, articula bem as palavras, né? Mas com essa história de falar bobagem da Zona Franca, ele não conhece. Doutor Renan, o senhor não conhece. O senhor não conhece a história do Brasil. Se conhecesse a história do Brasil, conheceria a história da Amazônia. E se não conhece a história da Amazônia, não pode falar sobre Zona Franca. Não pode falar. E tem uma questão de, sabe, o Simancol. Toma o Simancol, não é? E pensa em ser candidato outra vez. Começa como deputado estadual, começa como vereador. Aí vai tentando. Chega a presidente porque... brincando de ser candidato, né? Porque... o Movimento Brasil Livre, é uma coisa boa. Eu conheço aquela meninada toda, que agora estão bem adultos, enfim. Mas ele, não me lembro dele lá, não me lembro dele. Reuni uma vez com eles em São Paulo e eu não me lembro dele. Mas veja bem, ele acha que vai ganhar a eleição para presidente? O outro tem uma candidatura mais forte, o adversário também tem uma candidatura forte, mas esse ano não vai ganhar a eleição. Então, o que ele... Eu fico estranhando mesmo, porque eu pergunto, base em que eu, para criticar alguém, eu tenho que criticar em cima de algum estudo que eu fiz sobre aquilo. Mas quando a Zona Franca foi criada, foi muito importante a presença do Roberto Campos, ajudou muito, ele é ministro do Planejamento. Ele foi muito bom, ele é muito inteligente, é quase um gênio propriamente dito, Roberto Campos, Roberto de Oliveira Campos, meu colega de congresso, querido amigo. Então é o seguinte, o Roberto Campos, cuja vida era muito preciosa, eu tenho até hoje eu sinto falta dele, assim, era um conselheiro meu, era uma pessoa que me ajudava a raciocinar as coisas mais complicadas, enfim. Eu fico vendo assim, quer dizer, você não olhar para o lado, não olhar... É tão fácil saber que vocês trabalham bem aqui na rádio. É fácil saber, são competentes, são educados, são pessoas que fazem um trabalho que deu muito certo aqui. A rádio é muito querida, eu sempre gostava dela, até antes dela pertencer, acho que ao Amazonino, ao Mandinho. Eu gostava por causa das músicas. Tocava música o dia inteiro no começo. E eu sou louco por música. Sem música eu não vivo. Então eu ficava ouvindo a Rádio Mix, aquela coisa toda. Agora então, eu vejo assim, como é que vocês conduzem bem, tudo muito organizado, tudo muito bem. Quer dizer, como é que eu poderia criticar essa coisa assim? Mas eu conheço e, portanto, eu posso elogiar. Se eu tivesse uma impressão ruim, eu poderia criticar. O cara quer criticar sem conhecer nada. Veio aqui pra quê? Foi pro hotel de selva, tomou uns pileque lá, e, né? Aí resolve falar bobagem. Aí é que tá, parece que as informações do estado do Amazonas, elas chegam de uma forma reduzida ou até mesmo essas pessoas se recusam a reconhecer a verdade. Muitas das vezes até chega, mas eles se recusam a acreditar na verdade. Exatamente. Isso que chama muita atenção. Até teve debate agora recentemente sobre a Zona Franca de Manaus, sobre a nossa BR-319, e é incrível como a gente ainda consegue encontrar pessoas que acham que a BR-319 ela vai ser construída do zero e as pessoas não fazem ideia do que é a Amazônia. Ela já existe desde 70, é verdade. Se tivesse dinheiro sobrando e pudesse dar um brilho na parte que já está feita, para ser uma bela estrada, né? Mas é impressionante. Uma vez eu me lembro que um deputado, era uma reunião do Congresso, Senado e Câmara, eu era senador à época. Aí ele disse assim para mim, Vossa Excelência não tem, nessa Zona Franca, não tem
não tem como é que se diz, uma fábrica de automóveis. Eu digo sim, inclusive recusamos uma que queria vir para cá, explicamos por que não podia aceitar. Aí ele falou, então me explique, por que não pode aceitar? Eu lhe explico assim, com uma delicadeza maior do que a sua, talvez com uma educação superior à sua, mas eu digo, vamos lá, vou explicar. Carro não sabe nadar, nós não temos saída para o resto do país. Eu era a favor, não da estrada, a favor de uma ferrovia que ia de ponta a ponta, não tinha que ter posto de gasolina aqui, não tinha que ter um prostíbulo do lado, bandido se acotovelando de outro lugar, ia direto no trem ali, né? E chegaríamos aonde queríamos, que era chegar em Porto Velho, e depois daí chegaria o país comprador, a parte compradora do país, para vender os nossos produtos. E que seriam barateados, porque nós estamos tendo mais facilidade para exportá-los, entendeu? Quer dizer, então eu fico impressionado como falam do que não sabem, né? Eu digo, os carros não sabem nadar. E o Congresso inteiro riu. Ué, mas é verdade. Eu disse, olha, como é que o carro nade? Não, o carro não sabe nadar. Aí ele ficou lá, eu estou falando isso. Eu digo, sim, eu sei, você deve ser um bom nadador, mas o carro não sabe, não aprende. Agora está marcada uma visita do presidente Lula, agora para o fim do mês, semana que vem, aqui no estado do Amazonas, e uma das pautas é justamente a BR-319, né, a recuperação daquele trecho o trecho mais complicado. O senhor, a gente pode ficar otimista com a visita dele? Ele disse que vai sair essas obras, como é que o senhor analisa isso? Antes de eu entrar em contato sobre o assunto especificamente, eu sempre sou otimista. Eu vou conversar com o Paulo Scaff com otimismo, e que nós temos que entender que nós temos coisas em comum e nós não precisamos brigar. Temos coisas em comum. Não é esforço daqui, é esforço de lá. O de lá é um esforço até que... O nosso é de defesa, o dele se é de ataque. É um esforço assim, terrível, porque não tem êxito, porque não tem como eu ver o Supremo Tribunal Federal ou qualquer outra instância de onde esteja o processo que a Fiesp abriu. Eu não consigo ver como é que a Fiesp acha que pode ganhar uma demanda jurídica se a Fiesp não prestou atenção que nós temos cobertura constitucional e temos uma lei aprovada no Congresso Nacional. Então, foi já promulgada a nova lei foi uma reforma importante, a lei a reforma tributária, né? Entendeu? Quer dizer, então é complicado, né? Eu acho que agora tem que sair a estrada. Eu perdi a luta. A minha luta era para fazer a ferrovia, não deu. Tem que sair a rodovia. Não tem que sair mesmo, tem que chegar a botar, unir todo mundo nessa hora e não ficar olhando, eu não gosto do fulano, não gosto do Beltrano. Eu gosto de qualquer um que se coloque a favor do Amazonas. Eu gosto de qualquer um que se coloque a favor das boas teses. Então, depois ele pode dizer, olha, muito obrigado, estou com você também, mas não gosto de você. Eu digo, não tem problema, eu também já não gostava de você muito. Então, eu só quero a união, para todo mundo entender que nós temos que lutar por pontos de vista que são de interesse do estado do Amazonas. Eu acho interessante o seu pensamento falar sobre isso, porque essa visita de Lula acaba dividindo muitas opiniões. Tem pessoas que não concordam com os posicionamentos do presidente Lula, concordam com o posicionamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, e fica essa polaridade, acaba atrapalhando o desenvolvimento da nossa região do ponto de vista social, porque assim, muita gente, por não gostar daquela personalidade, por não gostar daquela pessoa... Vai torcer contra. Não é que torce contra, é que na visão de muitas pessoas, um político, por exemplo, o prefeito, o governador, não poderia, caso em um certo momento teria apoiado o ex-presidente, for lá e conversar com o Lula. Mas, gente, ele é o presidente da República. As pessoas não conseguem hoje, por conta dessa polaridade, aceitar um diálogo. E o diálogo a gente consegue chegar longe, né, senador? Exato. É verdade. E olha só, sinceramente mesmo, não houve ninguém que no episódio do primeiro governo do Lula tenha feito tanta oposição a ele quanto eu. Eu era realmente o principal líder de oposição que tinha lá. Botava pra quebrar, literalmente. Errou. Teve coisa irregular, cai de pau de cima e tudo mais. Mas eu pergunto, ele é presidente. E se ele é presidente e vem pra cá e há a possibilidade de dialogar com ele, por que não vai trocar de mal? Feito criancinha de 14 anos. Tô de mal. Por uma linha passa o bonde, por outra linha passa o trem. Descarado, sem vergonha, que já quer ficar de bem. Isso é quando eu tinha 7, 6 anos, 5 anos de idade. Ficava de mal com amiguinha.
Por uma linha passa o bonde, por outra linha passa o trem. Descarado, sem vergonha, que já quer ficar de bem. Era uma forma de dizer, não quero sua companhia. Eu não tenho nenhuma afinidade política com ele. Mas eu pergunto o seguinte, se o presidente fosse o Bolsonaro, claro que eu iria conversar com ele, se fosse o caso. Se me chamasse, eu iria conversar. Não significa adesão, não significa nada. Nem para Lula, nem para Bolsonaro, para ninguém. Significa nada. Significa que é preciso discutir com ele, porque ele é o presidente do momento. E se perguntarem assim, se tem um presidente melhor do que a gente tanto vê aí, eu diria que eu seria o bom presidente da República. Eu tentei uma vez e perdi, fiquei em terceiro lugar numa prévia do partido para ver quem saía candidato. Seguindo falando de eleições, né? Como é que o senhor analisa essas últimas pesquisas que foram divulgadas, digamos aí, até para... Então, como é que o senhor analisa o resultado dessas pesquisas? Eu considero assim que tem uma grande confusão nas eleições para governo, por exemplo, é muito candidato, é muita coisa. Eu sinto que o governador atual está se preparando para ser candidato. Eu sinto que o Omar está muito maduro e para mim ele deveria ser eleito, né? Deve ser eleito. Ele está na frente, mas já esteve com uma frente maior, né? Eu acho que ele está preparado para governar muito bem, sabe? E muita gente, quer dizer, é um direito que as pessoas têm de concorrer, mas quando você vai ser o analista daquele assunto, que é analisar aquilo, você percebe que tem uma certa confusão. Tem a professora Maria do Carmo, tem o governador, tem o ex-prefeito Davi Almeida, né? Davi Almeida, mas enfim, eu entendo que o Omar está mostrando mais maturidade, enfim. E então, para encerrar, qual vai ser a sua bandeira nessa campanha, para a sua eleição para deputado federal? Os assuntos, que eu pretendo fazer? Sim. Exato. Primeiro, defesa do Amazonas, da Zona Franca e de assustar os outros. Ninguém vai se meter a besta. Segundo, a certeza que eu tenho também de que tem outras coisas a se fazer. A saúde aqui está uma lástima, aqui no Amazonas, uma lástima. E pessoas que trabalham fortemente lá sem receber. Então, não dá. Então, não pode gastar em outra coisa a não ser botar isso em dia. Põe-se em dia, para podermos conversar sobre qualquer outro assunto. Do mesmo jeito, eu acho que é uma questão já de Brasil. Eu penso mesmo em propor uma nova Assembleia Nacional Constituinte, porque nós temos que consertar a relação entre os poderes. Essa interdependência entre os poderes não tem funcionado muito. O Senado acha que manda no Supremo, o Supremo acha que manda em todo mundo. O Legislativo, fica o Presidente da República, enfim, é o Governo Federal, é o Supremo, a Justiça e é o Congresso. Eles não podem ficar bicando com o outro, ele tem que arranjar uma forma de se entenderem. Por isso que eu penso, sinceramente, em entrar e dizer, olha, vamos fazer uma Assembleia Nacional Constituinte para consertar os erros jurídicos que estão aí na cara da gente, todo mundo está vendo, enfim, entendeu? A gente tem visto muito essas coisas acontecer. Só para complementar, a gente tem visto muito essa interferência do judiciário no poder legislativo. Os dois casos não conseguem se conversar e isso daí acaba gerando problemas que se tornam recorrentes. A situação complica. Sem dúvida alguma, certo? Muitíssimo obrigada pela sua presença, conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês. Muito obrigada por tudo, viu? Eu tenho muito carinho por essa rádio, assim, em função da lembrança que eu tenho do Amazonino, que foi meu adversário, mas terminou tão meu amigo. O carinho que eu tenho pelo Armandinho. O Armandinho é um querido irmão, assim, temos um sentimento muito forte um pelo outro, assim, né? E vocês são pessoas maravilhosas, recebem bem, são super corretos na hora de perguntar e vocês fazem uma coisa boa chamada jornalismo, porque ele não pode nunca ter uma cor marrom, ele tem que ter uma cor sempre rosada, sempre aberta, super, né? E para nós entendermos bem. Eu quero parabenizar vocês com aquilo que todo mundo tem que entender, que vocês são jornalistas de verdade. Gosta de notícia, mas não gosta de inventar notícia. Essa é a forma como eu encaro o pessoal aqui da Mix e de tantos outros lugares onde as pessoas também trabalham em favor da própria honestidade. Trabalhando pela honestidade própria, respeita a honestidade dos outros, não difama e não vai nunca coabitar com a desonestidade de alguns. Não é isso? Sem dúvida, muitíssimo obrigada pelas palavras generosas. Muito obrigada, não, mas senador. É verdade, é pura verdade. Muitíssimo boa noite, obrigada. Conversamos com o ex-prefeito de Manaus e pré-candidato a deputado federal, Arthur Virgílio Neto.
Você está ouvindo 18 horas. Daqui a pouco, no 18 horas, a Copa ainda nem começou e já tem polêmica envolvendo as ruas decoradas. Eu, Vanessa Lima, explico os detalhes jurídicos dessa questão sobre a Rua 3 da Alvorada. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. E vamos voltar a conversar ao vivo com o repórter André Meirelles para saber como é que está o trânsito, o movimento. André, antes de você falar como é que está agora aí as vias de Manaus, nesse domingo vai ter operação especial de trânsito no Sambódromo. Explica pra gente. Isso mesmo, boa noite mais uma vez. O trânsito ele vai ter mudanças aí nesse domingo por causa do Pentecostes 2023 no Sambódromo de Manaus. A operação especial do IMU começa logo cedo com interdições, desvio e aquele reforço para fazer a organização do fluxo de veículos ali, os pedestres na zona centro-oeste da capital. A partir das 6 da manhã, a rua Flaviano Limonge, ao lado da Arena da Amazônia, vai ser interditada para a montagem da estrutura e organização do acesso ao evento religioso. Os ônibus, eles vão ter áreas reservadas aí nas avenidas do Samba e Belmiro, Vianês, ali para embarque e desembarque dos fiéis. Já a partir das 3 da tarde, os agentes de trânsito vão reforçar o monitoramento nos principais cruzamentos ali da região. Então o IMU também vai isolar uma faixa da Avenida Pedro Teixeira para criar um corredor de pedestres até o Sambódromo. E os motoristas devem redobrar a atenção e, se possível, buscar rotas alternativas durante aí o evento. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos saber agora como é que vai ficar a previsão do tempo com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Sexta-feira com céu fechado e chuvas isoladas pela capital. A previsão para a noite de hoje aponta chuva forte com pancadas intensas e volumosas. Agora, a previsão para o fim de semana, 23 e 24 de maio, sábado e domingo. Segundo o Clima Tempo, o sábado em Manaus será marcado por chuvas rápidas e clima abafado. Durante a manhã e a tarde, temos previsão de chuvas leves e à noite, a chuva continua leve com 50% de chance de precipitações. Resumo do termômetro. A temperatura nesse sábado varia entre mínima de 24 e máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 77 a 98%. Já o domingo começa abafado com nuvens pesadas e pancadas de chuva que vão ganhando força ao longo da tarde. À noite, o clima continua instável, trazendo pancadas de chuvas mais leves, porém constantes. O resumo do termômetro. A temperatura nesse domingo varia entre mínima de 24 e máxima de 28 graus. E Vanessa segue com a gente para falar sobre a polêmica envolvendo a tradicional Rua da Copa. Gente, no bairro da Alvorada, aquela Rua 3, né, aqui em Manaus, que tomou conta das redes sociais nos últimos dias, todo mundo ouviu falar sobre o assunto. A influenciadora Laine Andrade disse que foi impedida de gravar conteúdo na Rua da Copa porque teria que pagar aí para a coordenação. Então, Vanessa, o que diz a lei nesse caso? E existe realmente algum impedimento para gravações nesses lugares, como a Rua da Copa? Boa noite a todos. Olha só, segundo a legislação, ruas e vias públicas pertencem ao poder público e, portanto, qualquer pessoa pode circular, fotografar e gravar nesses espaços sem precisar pagar por isso. O advogado Alexandre Torres ressalta que a cobrança é indevida e que a estrutura da Rua 3 na Alvorada foi realizada com recursos públicos concedidos pela Prefeitura de Manaus através de edital. Para vocês verem como conhecimento é poder. A Manaus Code, que é um órgão vinculado à Prefeitura de Manaus, liberou para eles fazer esses efeitos e a competição R$1 milhão. E uma das condições para a Prefeitura liberar esse valor é que eles não cobrem nada do público em geral. Claro que o edital tem várias outras regras, mas é uma das regras principais que podem levar, inclusive, à desclassificação dessa rua que está cobrando indevidamente os transeuntes, ou seja, as pessoas que passam ali. Então, gente, vamos combinar. Já existe dinheiro público, a rua é pública e não há problema nenhum em tirar fotos ou fazer publicidade ali.
Segundo o edital, o apoio não é concedido em forma de pagamento em dinheiro, mas sim por meio de suporte estrutural, como palco, sonorização e outros recursos, que são destinados às propostas selecionadas. O investimento total pode chegar a R$1 milhão, valor direcionado exclusivamente à contratação desses serviços para os eventos escolhidos. E toda a polêmica começou depois que a influenciadora Lainha Andrade contou que teria sido impedida de fazer gravações publicitárias na famosa Rua da Copa, no bairro Alvorada 1, sem antes contribuir financeiramente com a organização do espaço. A situação rapidamente viralizou e dividiu opiniões entre os internautas. Aí a gente vai gravar aqui na Rua da Copa, que é famosa, e esse rapaz aqui que é coordenador disse que a gente não pode, cobrou, disse que você tem que contribuir, olha essa nova, você tem que contribuir para vir para uma via pública para você poder gravar na rua. O organizador Everton Vieira também se pronunciou e comentou que toda a decoração foi construída com investimento da própria comunidade. Por isso, o organizador defende que empresas e influenciadores que desejam lucrar utilizando aquele cenário como pano de fundo comercial precisam entrar em um acordo com a organização. Algum comercial, alguma coisa, você pode vir, entendeu? Tipo, a gente não proíbe ninguém aqui. A rua é pública, eu sei que é pública, né? Ela pode, tipo, vir, bater sua foto e tudo mais, é tipo, ganhar recurso e trabalho da gente aqui, tipo, isso aí já é uma coisa que a coordenação conversa. A organização da Rua da Copa e os moradores deixaram claro que visitantes comuns continuam livres para passear, tirar fotos e produzir conteúdos pessoais. A discussão surgiu especificamente sobre produções publicitárias, envolvendo marcas e monetização de conteúdo. Essa repercussão acabou levantando uma reflexão interessante. Até que ponto um espaço público decorado e transformado pela própria comunidade pode ter algum tipo de controle sobre usos comerciais? Enquanto alguns defendem que os moradores têm direito de buscar apoio financeiro para manter viva a tradição, outros acreditam que qualquer cobrança em uma rua pública pode gerar controvérsia. E assim, a Rua da Copa, que sempre chamou a atenção pela criatividade e paixão pelo futebol, acabou virando também o centro de uma grande discussão sobre esforço comunitário, publicidade e uso de espaços públicos em Manaus. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. E vamos com o bloco de política do 18 horas com Kenneth Sampaio e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite mais uma vez. Então, a decisão do vereador Joelson Silva do Avante de disputar uma vaga na Câmara Federal acabou abrindo aí uma crise dentro da cúpula da Igreja Evangélica da Assembleia de Deus aqui no estado do Amazonas. Explica pra gente por quê. Mais uma vez, muito boa noite para você, Karime, Kenneth e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa 18 horas. Karime, quando a gente pensa em Assembleia de Deus, o representante politicamente é o Silas Câmara. Só que dessa vez, realmente, a gente está percebendo um racha ali dentro da Assembleia de Deus. Isso porque o Joelson Silva, que é um membro dessa igreja há muitos anos e sempre se manifestou como líder, pastor da Assembleia de Deus, agora ele disse, não, pera lá, vou fazer oposição ao Silas, eu quero essa vaga para a Câmara Federal. E essa decisão foi tomada ali depois de uma tensa reunião de mais de 6 horas com a cúpula ali, da Assembleia de Deus, e ali foram discutidas, mas muita gente falava bem assim, você vai tomar essa decisão, você vai sofrer uma retaliação imediata, porque afinal de contas, ele é uma pessoa, como o Kennedson citou, ele é um pastor da igreja, mas o Silas faz parte da família que fundou a Assembleia de Deus aqui no Amazonas. Então, assim, realmente é um racha muito grande. O Joelson exerce atualmente o seu 4º mandato na Câmara Municipal de Manaus, como vereador. Ele carrega um forte legado herdado ali pelo pai, que também foi vereador e tinha o apoio da igreja, mas essa é a primeira vez, a gente pode dizer assim, que ele abre aí esse enfrentamento.
Inclusive, Karime, só rapidinho, o TSE até tá querendo barrar toda essa situação, dizendo que igreja não é lugar de palanque político. Recentemente a gente teve aí a condenação de um prefeito, né, no estado de São Paulo, que acabou perdendo ali o seu mandato por usar o púlpito como palanque. E aí, se essa moda pegar, eu acho que aqui no Amazonas muita gente pode acabar sendo caçado. Vai rever aí os seus conceitos. Eu não entendi muito bem sobre ser cristão. Não, na verdade você não pode utilizar a igreja como palanque político. Recentemente a gente até trouxe aqui, por exemplo, um caso onde o pré-candidato ao Senado, Wilson Lima, foi até o Ministério Restauração, onde ele foi apresentado ali com toda a pompa. O TSE está de olho nesse tipo de situação para que pré-candidatos que tenham a atender para esse tipo de movimento possam perder aí o seu direito de candidatura. A gente tem que ter uma linha muito tênue, porque nós somos um estado laico, né? Independente de ser numa igreja cristã, uma igreja umbanda, igrejas matriz africanas, então se for para um, tem que ser para todos também, né? É para todos. O assunto vai acabar se tornando muito grandioso. Só que o que a gente vê mais e ouve mais e a gente assiste mais é em igrejas evangélicas. É porque gera like, né, gente? Vamos falar a verdade, gera likes. É o que mais acontece mesmo. Gera likes. Acontece em vários setores. Olha a polêmica aí. Vamos lá, Kenneth. Pesquisa divulgada hoje mostrou o presidente Lula na frente do senador Flávio Bolsonaro. Então, ainda naquele rebote da questão do filme do ex-presidente Jair Bolsonaro e do incentivo financeiro, digamos assim, do ex-banqueiro Vorcaro, é isso? Exatamente, esses são os últimos números divulgados hoje pela pesquisa Datafolha, que indica o presidente Lula com 40% das intenções de voto para o primeiro turno, enquanto que o Flávio Bolsonaro ele desce para 31% das intenções. Em comparação com a rodada anterior, o Lula ele ampliou vantagem em relação ao senador do PL. Antes, os dois estavam praticamente tecnicamente empatados dentro da margem de erro, e agora a diferença ela chegou a 9 pontos percentuais. E esse levantamento também mostra a questão da disputa no segundo turno, que mostra um cenário onde o presidente Lula aparece com 47% das intenções de voto contra 43% das intenções de voto para o senador Flávio Bolsonaro. A pesquisa anterior do Instituto, os dois estavam empatados em 45%. E essa pesquisa, ela foi realizada em diversos pontos do Brasil. Foram mais de 2.000 pessoas entrevistadas entre os dias 20 e 21 de maio. Em pelo menos 139 cidades brasileiras, e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e a taxa de confiança é de 95%, Karime. Muitíssimo obrigada. Bloco de Política com Kenneth Paz e Nathalie Moraes. 18 horas. E o BNDES levantou mais de 4,1 bilhão de reais do Banco do Fomento Alemão das instituições europeias para o Fundo Nacional sobre a mudança do clima e outros projetos verdes no Brasil. Exatamente. Conte, segue. E este é o primeiro aporte alemão para o Fundo Clima, um dos instrumentos da política nacional sobre mudança do clima, e criado em 2009. Desse aporte, 3 bilhões serão para o Fundo Clima e outros 1,1 bilhão para os projetos de mobilidade. Agora em Manaus, 6 horas e 57 minutos, vamos conferir as dicas da agenda cultural com Vanessa Lima. Chegou a agenda cultural mais animada da cidade. E nessa sexta, a 4ª edição do Tribos e Toadas 2026 abre a programação cultural no Largo de São Sebastião a partir das 7 da noite. O evento celebra a música e a identidade amazônica, tudo com entrada gratuita. E hoje também começa o Circuito da Liga Independente dos Grupos Folclóricos de Manaus, que segue até o dia 31 de maio no Anfiteatro da Ponta Negra. É a partir das 7 da noite. O público vai poder acompanhar apresentações de danças, quadrilhas e aproveitar o espaço gastronômico. A entrada também é gratuita. Já no sábado, das 10 da manhã às 5 da tarde, o Museu Casa Eduardo Ribeiro recebe mais uma edição da Feira Tupissai, que reúne arte, economia criativa e gastronomia. O evento tem entrada gratuita e é pet friendly.
Ao meio-dia, o Grupo de Apoio à Criança e ao Adolescente com Câncer do Amazonas realiza a tradicional Feijoada 2026 no Centro de Convenções do Manaus Plaza Shopping. Os ingressos podem ser adquiridos pelo telefone 98282-4892 ou na sede da instituição. E o sábado continua com o Festival da Cunhã 2026, que traz a cantora Joelma na Arena da Amazônia. A pista solidária garante acesso gratuito e os ingressos estão disponíveis para as áreas VIP e camarote no site ingressofly.com. Às 9h acontece o ensaio dos Bumbás 2026 com o Bar do Boi Caprichoso no Sambódromo de Manaus. O evento é realizado pelo Movimento Marujada e tem entrada gratuita. E encerrando a noite de sábado, o Belos Club recebe os DJs Raide Rebelo, Ari Guedes e Márcio Lima com a festa Noite das Danceterias, relembrando as grandes boates de Manaus dos anos 80 e 90. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do evento. Agora, é só escolher o evento e aproveitar o fim de semana. Volto com vocês. 18 horas. Trânsito. E vamos saber como é que está a volta para casa com o repórter André Meirelles. Diga lá, André, boa noite. Olha só, para quem vem da Zona Leste pela Avenida Cosme Ferreira, passando pelos bairros Ouro Verde e Coroado, o trânsito segue com boa fluidez dentro da normalidade no sentido da rotatória do Coroado. Há aquela leve retenção ali na rotatória, mas nada que prejudique o deslocamento dos condutores. Muito boa noite, Karime, Kennedy, são ouvintes. Muito boa noite, obrigada pelas informações, André Meirelles. Manaus agora às 19 horas, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O presidente Lula afirmou nesta quinta-feira que o país precisa reforçar a segurança nas fronteiras e disse que teme uma investida de Donald Trump contra a Amazônia. Ele manifestou a fragilidade da defesa nacional sobre a região, falou que qualquer um pode invadir o Brasil hoje. Então é preciso reforçar os equipamentos e a tecnologia das Forças Armadas, inclusive das Forças de Segurança Pública. Os investimentos que começaram a ser feitos devem aumentar e servirão também para o combate duro contra o crime organizado e contra as facções e máfias que também ameaçam a soberania nacional, fatos que podem ser usados como desculpa de intromissões estrangeiras. Segurança e desenvolvimento sustentável e social também ajudam e muito na defesa da Amazônia. Essa é uma pauta antiga que continua urgente e que deveria fazer parte do debate nacional com maior destaque do que tem hoje. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo, bom fim de semana. Até segunda-feira. Boa noite, Karime Leão. Até segunda-feira. Você ouviu 18 horas.